Olá, eu sou a professora Regina e nós hoje estamos aqui para uma aula do 9º ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as danças e épocas históricas. Eu quero lembrar a vocês que a dança, gente, é a expressão do movimento corporal, é o movimento junto com o seu ritmo. Nós temos danças com ritmos previamente determinados, né, que é chamadas coreografias, e eu também tenho aquelas danças, aqueles movimentos que são improvisados, né, que são chamados das danças livres, tá? E essa expressão de dança, ela pode ser tanto uma expressão artística, como pode ser apenas uma expressão de divertimento. Lembrando que a dança é uma daquelas 4 manifestações artísticas. Eu tenho a música, eu tenho o teatro, eu tenho as artes visuais e a dança. Então, a dança é uma linguagem, é uma comunicação através dos movimentos corporais. Então, você interpreta uma história, você interpreta um movimento, você consegue dinamizar através dos seus movimentos uma ideia. E as pessoas que veem essa dança, elas são bem críticas. Aliás, você é. Quando você vê alguém dançando, você diz assim: ai, aquele fulano não dançou legal? Ah, esse outro dançou muito bem. Então você vê como a expressão do corpo é importante, como ela comunica, como ela fala. E várias pessoas vão estudando essas danças, né, no decorrer da história. E vamos lembrar, gente, que desde a pré-história a dança está no nosso planeta. Surgiu o homem, surgiu a arte, né? Todas as manifestações artísticas e a dança também. E aí você pode me perguntar, como professora, a senhora sabe que a dança surgiu na pré-história? Nós temos a arte rupestre. É através das imagens que os historiadores, os arqueólogos, os antropólogos foram deduzindo como aqueles povos primitivos se organizavam, se manifestavam. E nós temos aqui, observe nesse slide, uma imagem da pré-história, é uma imagem rupestre, né, feita na rocha, e você observa que as pessoas estão fazendo determinados movimentos. Então, a gente já comprova, através dessas imagens, que realmente os homens e mulheres dançavam. Lembrando que depois da pré-história começa a história. A história começa mais ou menos em 4000 a.C., quando inicia-se a escrita, e essa idade antiga, a antiguidade, ela vai até a queda do Império Romano, lá no iniciozinho da nossa era, tá? Lá pelo século V depois de Cristo. Então, nós temos a história dividida em pré-história, que vai desde 25.000 anos antes de Cristo, que não tem ainda escrita, que já tem a dança, já tem as manifestações artísticas. Quando começa a escrita, por volta de 4000, nós já temos outros tipos de registro. Podemos observar aqui nessas imagens, nós temos danças, né, no Egito, que foi uma civilização muito importante. Nós temos imagens na Grécia também. Lembrando que esses povos, o que se deduz, né, dessas imagens e do que era escrito, gente, que os povos da antiguidade e da pré-história faziam dança em homenagens a deuses, em rituais religiosos. Isso vai acontecer na pré-história, isso vai acontecer no Egito. Na Grécia eu tenho tanto a dança com relação a questões religiosas, ritos religiosos, como também nas Olimpíadas, como uma festa popular. Então, a dança, ela vai se modificando, ela vai se transformando, mas durante toda essa antiguidade, ela tinha esse caráter ritualístico. Com o passar do tempo, nós vamos ter os tratados sobre a dança, documentos escritos que mostram como esses povos foram se comportando e como essas danças foram evoluindo. E isso vai acontecer no século XVI. A partir daí eu começo a ter os tratados. E aí eu vou ter, né, os estudos mostrando que as danças primeiramente eram coletivas, depois elas passam a ser adaptadas para pares, né? Nós temos no século XIX já umas danças mais populares, por exemplo, mais sensuais, como o maxixe, o tango. Aqui no Brasil nós falamos na aula passada sobre o samba, que é uma dança popular bem característica. Então as danças elas vão se transformando,
Na Europa, né, a sua história vai acontecendo em cada país, em cada região, as danças vão ter uma característica própria. Quando chega no Brasil com os colonizadores, também eu tenho toda uma linha, toda uma junção, né, de culturas, e eu vou tendo esses registros dessas danças e dessas modificações. Voltando à Europa, nós falamos da antiguidade, né? A antiguidade vai mais ou menos até o século V depois de Cristo. Do século V até o século XV, nós temos a chamada Idade Média, né? Onde eu tenho a religião cristã associada ao governo. E nesse período medieval, que é o período do cristianismo europeu, a dança vai perder um pouco o caráter sagrado que existia na antiguidade. A moral do cristianismo vai colocar o corpo como uma fonte de pecado e ela vai ter que ser controlada. Por isso a dança acaba saindo de dentro das igrejas, perdendo esse caráter ritualístico, esse caráter religioso, e ela vai acontecer na população, com danças folclóricas, né, nas festas populares, né, nas fazendas, e eu também vou ter essas festas nos castelos. As danças vão ser trabalhadas como comemorações nos castelos, e aí eu vou ter o baile. Esses bailes vão sendo transformados até chegar ao balé que nós temos hoje e outras danças também bem características. A primeira dança que é representada, essa dança de corte, do balé, que vai acontecer na época medieval nos castelos, eu tenho isso no século XVI e nós já estamos no Renascimento. E foi no casamento da princesa florentina Maria de Médici com o rei da França, Luís IV. Esse tipo de dança chegou à França. Maria de Médici vai introduzir o baleto na corte francesa. E ali essa palavra vai se transformar em balé e vai ganhar destaque como uma arte digna de ser praticada na corte. Observe nessa imagem que eu mostro as roupas, a elegância, né, dessa dança do balé. Eu tenho aqui mais duas imagens e vamos lembrar, gente, que o balé da corte, ele vai ser trabalhado uma coreografia em passos. Eles faziam passos que representavam figuras geométricas, então a coreografia não era aleatória. Eles formavam os pares fazendo quadrados no salão, ou então círculos, triângulos, e tudo isso porque tem uma representação. O quadrado vai lembrar a perfeição, o círculo vai lembrar a união, o triângulo vai relembrar o poder. Então eu tenho esses símbolos na dança com símbolos geométricos que são associados. Com o tempo, nós temos na corte de Luís XIV a comemoração dos primeiros balés dramatizados, e é aí que eles narram uma história, gente, com começo, né, o meio e o fim, como nós temos hoje. Quando a gente fala hoje de balé, se você for um teatro, assistir um balé, você vai assistir uma história contada. Assim como o teatro é uma peça teatral, o balé vai ser uma peça dançada. Através dos movimentos, dos atos, as pessoas contam a história. Então é muito interessante, né? E a gente vai lembrar que na corte de Luís XIV também, esse tipo de balé vai afirmar essa monarquia absolutista. Então ela vai ser muito importante. Já no século XIX, gente, com o Renascimento, o balé ele vai se consolidar. Só que ele não vai se consolidar na França, né? Ele começa na França e ele vai ter realmente o seu auge na Rússia. A Rússia vai ser o país que vai desenvolver com uma habilidade extrema a questão do bailarino, da postura, dos gestos. Quando você olha um bailarino russo dançando, você diz, nossa, será que essa pessoa tem ossos? Porque é tão leve e ele precisa de tanta força para trabalhar aqueles movimentos. E nós vamos lembrar de Tchaikovsky, né, que foi um compositor russo, e a gente lembra do Lago dos Cisnes, do Quebra-Nozes, que são balés maravilhosos. Se você não teve a oportunidade de assistir, assista, procure no YouTube, isso realmente é muito importante, muito bonito. Nós temos aqui nesse slide uma imagem do Lago dos Cisnes, né? Olha a delicadeza dessa bailarina, a postura dessa bailarina. Lembrando, gente, que para você trabalhar o balé, os bailarinos, eles começam desde cedo, bem de novinhos, crianças ainda, justamente para ter toda a destreza do corpo, né? Toda a habilidade para aquela dança.
Só que com o tempo, né, não ficou só no balé, as danças foram se modernizando, o tempo foi passando e a partir do século XIX, as pessoas foram trabalhando uma dança que não fosse só da corte, né, que não precisasse de tanta habilidade, mas que todas as pessoas poderiam dançar. Então nós vamos ter, por exemplo, aqui nas Américas, né, depois da colonização, nós vamos ter o canto gospel nos Estados Unidos, nós vamos ter no Brasil o choro, o samba, que nós trabalhamos na última aula, vamos ter o tango na Argentina e no Uruguai. São danças que requerem uma habilidade, obviamente, um estudo, tem passos específicos, mas ela é aberta a qualquer um, né? Não precisa tanta técnica quanto os balés lá da Europa, quanto os balés russos, né? E eu tenho uma artista que é uma estudiosa super importante, que é Isadora Duncan. Lembre-se desse nome, às vezes até em Enem, gente, cai esse nome falando sobre essa mulher. E ela vai trabalhar os movimentos mais acessíveis, ela vai transformar o balé daquelas roupas que no começo eram bem maiores, né? Depois passaram para os tutus mais leves, agora ela vai ter roupas mais despojadas, as pessoas podem dançar descalças, eu tenho um aproveitamento de homens e mulheres no palco, todos eles com a mesma função, né? Não vai ter mais uma função só das mulheres dançando ou só dos homens, todos os dois vão ter a mesma importância. Isso vai ser caracterizado, gente, na dança contemporânea. Vamos lembrar aqui da dança contemporânea. O período contemporâneo, ele é a segunda metade do século XX. Nós falamos da pré-história, falamos da antiguidade, que vai até mais ou menos o século V depois de Cristo. Século V ao século XV nós temos o Renascimento, depois nós temos o Romantismo. A Idade Moderna começa no Renascimento e a contemporânea, que nós estamos presentes hoje, vai começar a partir da segunda década, da segunda metade do século XX. E Isadora Duncan vai trabalhar justamente esses movimentos, né? Dando essa valorização ao homem e à mulher. Observe aqui nessas duas imagens, bem interessante o movimento desses homens. Claro que precisa de toda a força, de toda a coreografia, mas mais descontraídos. E no Brasil, gente, nós vamos ter o quê? A fusão do indígena, do africano, do português, em movimentos bem específicos. Lembrando que os escravos, quando eles faziam as suas danças, também eram em homenagem aos orixás. Só que no Brasil, as danças em homenagem aos orixás, que eram feitas pelos escravos, ela não era bem vista pelos portugueses, pelos brancos, porque eles tinham aquele ritmo, eles tinham aquele passo da umbigada. Lembra que nós falamos na aula passada que foi um dos passos usados no samba? A umbigada era aquele passo que, determinada hora da coreografia, da evolução dos casais, eles juntavam umbigo com umbigo. Então, no molejo do corpo, na hora da dança, o auge da dança era o juntar os umbigos. E isso era um escândalo para os portugueses, para os brancos. E essa dança foi proibida aqui no Brasil. Nós temos outra dança também bem característica no Brasil, que é o machixe, né? Que era um balé que os dançarinos se abraçavam, faziam pequenos saltos. Foi uma dança muito importante, compositores como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga adoraram esse tipo de dança e desenvolveram muito bem essa dança, né? Gravaram muitas músicas para essa dança. Vamos destacar também o frevo no Nordeste, que vai ser a junção da marcha, do machixe, da capoeira. Nós temos aqui algumas imagens, eu quero mostrar para você, talvez em outras aulas a gente fale mais aprofundadamente entre o maracatu, o carimbó, a quadrilha, o frevo. Cada uma delas tem uma história, né? Cada uma delas tem toda uma coreografia, toda uma história a ser contada que é bem interessante. Por hoje nós vamos ficar aqui, nós vamos deixar apenas duas atividades para você. Na primeira eu digo assim, a dança está presente na humanidade desde a pré-história. Por definição, a dança é uma manifestação artística dos sons, pincéis e tintas, movimentos, poemas ou dramatizações? Movimentos, né, gente? Eu tenho certeza que vocês acertaram. A segunda eu digo assim, as danças em grupos foram praticadas desde as primeiras civilizações, durante toda a antiguidade em rituais religiosos, divertimentos comunitários, movimentos coletivos ou manifestações culturais. Tenho certeza que você também já sabe que a resposta certa são em rituais religiosos.
E eu deixo um linkzinho do YouTube com uma dança do frevo, para você praticar, observar, converse com seu professor, quem sabe você consegue fazer uma coreografia bem legal. Por hoje ficamos aqui, essas e outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!